capítulo 12 do livro Missionários da Luz, Preparação de Experiências. Então, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos fazer um exórdio de ambientação, lido pela Adriana, o exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a página 343 desse livro, capítulo 164, lição Não Perturbeis. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Adriana, pode ficar à vontade, tá? Começar. Ok. Boa noite a todos. Está na página 343. Não perturbeis. Traz o seguinte epígrafe. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados, e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alega desconhecimento do propósito divino. O dever mais duro constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu, aos resultados de sua ação infeliz, e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio de ambientação. Então, uma vez ambientados pelo exórdio, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início dos nossos estudos. Amado Mestre, irmãos espirituais presentes neste momento em nossos lares, nossos amigos, benfeitores, que estejamos aqui mais uma vez com a certeza de que precisamos das lições, das reflexões, para que possamos transformar as nossas vidas e assim possamos também resgatar tudo aquilo que praticamos em experiências passadas. Sabemos, Pai, que o fato de estarmos neste plano já representa que em algum momento nos afastamos de Tuas leis, mas agora nos colocamos diante de Ti, Mestre,
buscando através de teus ensinamentos de amor e caridade o caminho que nos levará a ti através da fraternidade entre nossos irmãos. E saibamos com humildade reconhecer as nossas faltas, os nossos desvios, e que possamos aproveitar esta oportunidade que nos foi dada através da reencarnação. O nosso encontro, o nosso estudo, abrem as nossas mentes, abrem os nossos corações, passamos a ter a compreensão da verdadeira meta que temos neste plano terrestre. Que nosso estudo nos traga luz, como sempre, e que os nossos irmãos espirituais, tão maravilhosos ao nosso lado, e a presença do Cristo, façam que transformemos a nossa vida e o nosso meio. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, podemos agora dar início, continuarmos no estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 12, é o segundo encontro do capítulo 12. Aí eu queria convidar a todos para que a gente pudesse começar esse encontro de hoje aqui a minha página é a página 165. Seria a segunda página do capítulo, o item 12.3. Aí seria o penúltimo parágrafo da página. Longe estava de pensar no mundo da multiplicidade das tarefas. Todo mundo encontrou? Ok? Tá. Então, nós começamos o capítulo 12, então nós vimos aquela introdução ali, né, de Alexandre com André Luiz, conhecendo a história de Segismundo, começando a conhecer a história de Segismundo, né? Um envolvimento amoroso e fatídico entre Segismundo, Raquel e Adelino, né, formando um trio comprometido aí, e nós estamos adentrando nessa história para melhor conhecer. Então, traz aqui para a gente o livro. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos prefeitores e missionários desencarnados, né? Então, André Luiz está falando, fazendo relato dele, né? De quão impressionado ele estava com essa história, enquanto Herculano trouxe para ele as informações do caso de Adelino e Segismundo. Continua o livro. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, né? Responde Alexandre para André Luiz. Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano em focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor por meio da lei reencarnacionista. Então, o pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana. Então, nesse momento do início do capítulo 12, Alexandre, o mentor espiritual de André Luiz, está falando para André Luiz que o caso trazido por Herculano, esse espírito também de luz, né, vem trazer à tona um dos mais importantes problemas da felicidade humana.
Então, aqui, ele vai citar quais são esses problemas da felicidade humana. Mas, nesse momento, eu quero, então, nós relembrarmos um pouco sobre o que nos traz o Livro dos Espíritos acerca da felicidade humana. Não é? Então, eu digo que o homem, ele é um animal que nasceu para ser feliz. Né? Nós fazemos parte do mundo animal. E o que nos diferencia das outras espécies é que nós nascemos para ser felizes. A felicidade, ela é inerente à humanidade. A felicidade, ela é inerente à humanidade. Os animais irracionais, eles vivem, né? Eles têm instinto, vivem por instinto. A razão conferida ao homem, né, o poder racional conferido ao homem, foi para que ele desenvolvesse os mecanismos que o levassem no caminho da felicidade. E se nós pegarmos, então, o Livro dos Espíritos, para consultarmos o que o Livro dos Espíritos nos fala a respeito disso, nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, então, primeira parte, causas básicas, segunda parte, mundo dos espíritos, ou mundo espiritual, terceira parte, leis morais. Então, dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, e Kardec resume a lei divina em 10 leis morais, o primeiro capítulo dessa terceira parte chama lei divina ou natural. E o primeiro tópico é característico da lei natural. E na questão 614, Kardec pergunta para a espiritualidade o que nós devemos entender por lei natural. E a espiritualidade simplesmente responde: a lei natural, o que é lei natural? É a lei da natureza, a lei que está presente na natureza, isso que é lei natural. Então a espiritualidade responde que a lei que está presente na natureza é a lei divina, é a lei de Deus. Mas como nós podemos interpretar essa lei divina? Entender no nosso pequeno patamar essa imensidão da lei divina que se faz presente na natureza. Aí a espiritualidade responde: essa lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei divina que está dentro da natureza indica o que o homem deve fazer ou deve deixar de fazer para ser feliz. E a espiritualidade completa nessa questão 614. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós só somos infelizes quando nós nos afastamos da lei divina, a lei que está presente na natureza. Porque a natureza é um elo de comunicação divino conosco. Isso é a natureza. É um elo de comunicação divina conosco. Então, nesse momento, o Alexandre traz à tona, né, um dos mais importantes problemas da felicidade humana. Qual é, então, segundo o Livro dos Espíritos, um dos maiores problemas da felicidade humana? É quando nós nos afastamos da lei divina. Por isso que Kardec, didaticamente, para nosso melhor entendimento, ele pega a lei divina e transforma a lei divina em 10 leis morais para que nós pudéssemos entender didaticamente essa lei divina.
Então, Alexandre nos fala que um dos maiores problemas da felicidade humana, e o Livro dos Espíritos completo, é o afastamento da lei de Deus. Pois bem, aí Alexandre fala que um dos maiores problemas da felicidade humana, os mais importantes problemas da felicidade humana, é o problema da aproximação fraternal, do perdão recíproco e da semeadura do amor. A falta disso, que é um dos maiores, dos problemas mais importantes da felicidade, é a falta disso. Então, quando nós nos afastamos da lei divina, dessa conexão divina, nós ficamos comprometidos com a aproximação fraternal. O que é aproximação fraternal? É nos aproximarmos um do outro com o único objetivo de fazer o bem. Isso é aproximação fraternal. Porque fraternal vem de fraternalis, do latim. E fraternalis significa irmandade. Então, é uma irmandade espiritual. Então, a aproximação fraternal é isso. É aquela aproximação que nós fazemos ao outro com o objetivo de nos tornarmos verdadeiramente irmãos do outro, através do bem. Né? Então, a carência dessa aproximação fraternal é um dos problemas da felicidade humana, devido ao desvio da lei divina. A carência do perdão recíproco é um dos importantes problemas da felicidade humana, porque nós nos afastamos da lei divina e não conseguimos perdoar o próximo. Por que quando nós nos afastamos da lei divina, a gente não consegue perdoar o próximo com facilidade? Porque afastando da lei divina, nós perdemos a conexão ao alto, porque a primeira lei divina é a lei da adoração, é o ato de se conectar ao alto. Quando nós nos afastamos da lei divina, além de nós perdermos essa conexão com o alto, nós também perdemos a capacidade de trabalhar em prol do próximo, para fazer o próximo feliz. Se eu perco a capacidade de trabalhar em prol do próximo, eu me isolo. É o egoísmo se manifestando, porque o egoísmo é o centrar-se no ego, é o centrar-se dentro de nós mesmos. E quando nós nos envelopamos dentro de nós mesmos, nós não conseguimos perdoar, porque nós achamos que nós somos o único, nós somos o maioral, que nós somos o centro do universo. E qualquer coisa que vem de fora nos agride. Então, nós achamos que nós somos agredidos constantemente. Então, nós não perdoamos. E quando nós nos envolvemos nessa carência de aproximação fraternal, carência de perdoar, nos desconectamos do amor. Então, nós deixamos de semear o amor. Então, por isso que Alexandre, nessa introdução, nos coloca para a gente que um dos maiores problemas da nossa felicidade é o afastamento da lei divina. Porque quando nós nos afastamos da lei divina, nós deixamos de nos aproximar do próximo, de perdoar e de semear o amor. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nessa introdução. Eu tenho, Marco. Por favor. Eu acho que eu vou deixar do Pão Nosso para depois, que é o capítulo 120, conciliação. Porque eu tinha aberto aqui Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 26, que fala também sobre isso, né? Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar
e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juízo, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas postos em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. É a lei da reencarnação, né? A lei como é que fala? Reencarnacionista, que nós vamos pagar o último centavo. A gente pode postergar, né? Deixar mais para frente. Não quero me conciliar agora. Tudo bem, é o meu livre-arbítrio, mas eu vou ter que, em algum momento, mesmo que seja necessário, nascer de novo, nós vamos nos encontrar, porque ninguém consegue fugir da dívida. Então, a gente precisa realmente se reconciliar. Aí eu acho que mais na frente, não sei, acho que sim, não sei, a mensagem do livro Pão Nosso que fala sobre conciliação, né? O quanto é importante a gente conciliar. Vou deixar mais para frente. Excelente, né? Então, é isso mesmo que a Adriana comentou. Né? O problema reencarnacionista nos coloca isso daí, todas as dívidas que nós adquirimos no momento, nós teremos que quitá-la. Né? Então, isso é a lei divina. Isso é a lei divina, né? Nós temos que estar em harmonia com a lei divina. Então, quando nós ficamos em desarmonia com a lei divina, é o problema da infelicidade humana, né? O problema da infelicidade. Ok? Bem, pergunto se alguém tem algum comentário a mais. Não? Tá. Então, nós podemos continuar um pouquinho. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Então, Alexandre está falando que na última peregrinação pela crosta terrestre, ele observou de perto o problema do trio Segismundo, Raquel e Adelino. Continuando. Em seguida, há uma paixão desvairada. Adelino fora vítima de homicídio. Então, Adelino, a vítima, ele foi assassinado. Segismundo foi vítima do crime, ou seja, ele foi o criminoso. E Raquel fora vítima do prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Então, eles desencarnam nesse padrão vibracional comprometido. Né? Desencarnam nesse padrão vibracional comprometido. Então, nós temos esse trio comprometido um com o outro. Nós temos Segismundo, o personagem central, que comete um crime no pressuposto ação por amor. Adelino, que recebe esse crime, é a vítima, e Raquel, que se entrega ao prostíbulo. Mas antes de nós adentrarmos na história de Segismundo, porque essa história nos fora trazida por Herculano,
em função de Segismundo. E uma coisa interessante é que esse nome Segismundo, né, é um nome diferente, né? E aí nós pesquisando sobre esse nome Segismundo, e realmente esse nome Segismundo, ele tem uma origem germânica, né? O nome Segismundo, ele tem essa origem germânica, e deriva do nome Segismund. Segismund, na palavra alemã, é composto por dois elementos. Sig, que significa vitória, e mund, que significa proteção ou guardião. Então, é interessante, né, que o nome Segismundo, né, é aquele que vem protegido com vitória. Ou seja, é um personagem que está altamente em débito com as leis divinas, mas que ele traz o arcabouço da proteção de irmãos espirituais para conduzi-lo no caminho da recuperação desse débito, da quitação desse débito, para que ele possa alcançar a vitória. Então, nesse momento, né, é interessante nós sabermos desse peso do nome Segismundo, né? De onde que saiu esse nome, né? E realmente tem um fundamento esse nome. E aí, Alexandre, contando o caso deles, traz para a gente a informação que eles desencarnaram sob intensa vibração de ódio e desesperação. Ódio e desesperação, situações de rompimento do equilíbrio, da harmonia divina. E quando a gente rompe o equilíbrio da harmonia divina que existe em nós, nós caímos nas regiões inferiores. Nós entramos em contato com regiões inferiores. E como eles desencarnaram nessa energia vibracional, e nós sempre vemos nos nossos encontros que a natureza não dá saltos, se eles desencarnam nessa energia vibracional, essa energia vibracional continua no pós-morte. E aí diz Alexandre que eles padecem, então, por vários anos em regiões inferiores, as regiões umbralínicas. Mas eles precisam se livrar desse mal. Eles precisam se livrar desse débito, porque o homem é o único animal que nasceu para ser feliz. Então, eles não vão ficar constantemente perambulando nas regiões umbralínicas. Eles vão perambular na região umbralínica até eles conseguirem a estabilidade da oração, né? A estabilidade de orar, para que eles possam, então, ter a energia de sair da zona vibracional umbralínica, recuperar energia nas colônias de recuperação, para poderem retornar na reencarnação e refazerem a sua história para poderem ter a oportunidade de continuar no caminho que lhe fora proposto, que é o caminho da felicidade. Então, dentro desse intuito, né, Emmanuel, ele tem um livro chamado Hora Certa. O capítulo 18 chama Cura do Mal. Então, Adelino, Segismundo, né, e Raquel, eles precisam se curar do mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, é o rompimento da lei divina, do equilíbrio da lei divina em nós. O que Emmanuel nos fala quanto a isso? Ele nos conta que quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder
imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio. Então, quando Alexandre nos conta que eles desencarnaram sob intensa vibração do ódio e da desesperação, que é desequilíbrio, Emmanuel vem nos falar que o antídoto é o perdão. Mas o perdão recíproco, né? Não é o perdão unilateral, é o perdão recíproco para cortar as algemas do ódio. Se não for recíproco, não corta as algemas do ódio. Sempre um fica amarrado ao outro. Então, Emmanuel nos diz que a cura disso é o perdão recíproco. É o poder imunológico para frustrar o contágio do amor e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Continua Emmanuel nos dizendo que perdoa. Dizendo não. Continua Emmanuel nos intimando. Perdoa a quem te persegue ou te calunia. No veículo do silêncio. Isso é interessante, né? Porque o perdão, nós já vimos, é uma caridade moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade moral é o ato de você perdoar. Mas a caridade, ela é velada, né? Ela não é propaganda. Por isso que Emmanuel fala, perdoa quem te persegue ou te calunia no veículo do silêncio. Quietinho. E situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, no qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que eles têm preciso. Da cura espiritual que se lhe faz precisa. Então, quando nós perdoamos, nós cortamos esse rancor unilateral nosso, nós, com o ato de perdoar, nós geramos energia para aquele que é perdoado poder se recuperar em equilíbrio e, recuperando em equilíbrio na sua cela íntima, arrepender-se. Arrepender-se também, porque os seus sentimentos, eles estarão se transfigurando com essa energia do perdão que nós demos para ele. E é essa energia de recuperação, de cura espiritual, que ele precisa para poder também se livrar dessas algemas. Então, o perdão, segundo Emmanuel, é o antídoto para esse ódio e desesperação que os nossos personagens se desencarnaram. Porque, conforme Kardec nos colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. Mas não é só para ser bonito, isso aqui, essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que o ódio e o rancor denota alma sem elevação. Porque o ódio e o rancor, eles aprisionam a alma em sentimentos pesados, em sentimentos deletérios. E esses sentimentos pesados e deletérios, eles atrasam a evolução espiritual nas regiões inferiores. Por isso que torna a alma sem elevação, não consegue subir, né? Não é uma frase bonita, é uma frase matemática. O ódio e o rancor conferem peso ao espírito, enraizando esse espírito nas regiões inferiores. Pergunte se alguém quer fazer algum comentário nesse momento. Sobre o ódio, sobre o rancor, sobre os sentimentos inferiores nos aprisionando em regiões não sublimes. A falta do perdão, né? Falta do perdão.
Ok? Se ninguém quer fazer nenhum comentário, a gente vai continuar. Continua, então, Alexandre. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Então, eles conseguem se recuperar das regiões ubralínicas, eles conseguem se reencarnar no compromisso de se perdoarem mutuamente e se aproximarem dos adversários. No entanto, como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejam na realização. Os heróis da promessa fraquejam na realização. Quantas vezes nós prometemos infindáveis coisas e não cumprimos? Heróis das promessas fraquejando nas realizações. É assim no mundo no plano encarnado, é assim no planejamento reencarnatório. É assim. Por isso, a introdução do Sermão da Montanha nos traz uma informação a respeito de como não fraquejar na realização. Porque os heróis da promessa fraquejam na realização. Então, nós sabemos que o Sermão da Montanha ele se inicia no capítulo 5 de Mateus. Quando Cristo retornando, se depara com a multidão e sobe ao monte, como nós sabemos, senta, os seus discípulos se assentam, a multidão se assenta na relva, e ele vai falar a beleza do Sermão da Montanha. Mas por que eu estou trazendo ele aqui? Para nós entendermos um pouquinho do início do Sermão da Montanha, como que ele é estruturado. Então, o número 12, indica totalidade, né? 12 significa totalidade. Por exemplo, um ano é composto por 12 meses. Por isso que, simbolicamente, os discípulos foram 12. E por isso que, simbolicamente, os versículos que trazem a bem-aventurança são os 12 primeiros versículos. Os versículos 1 ao 12. Então, começa no versículo 1, Cristo subindo aos montes e falando: bem-aventurados, 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 bem-aventurados. 12. Então, a bem-aventurança é aquela integralidade de amor que Cristo está nos querendo colocar no caminho da felicidade, porque a bem-aventurança é caminhar no caminho da felicidade. É isso que é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que está no caminho para ser feliz. Então, são os 12 primeiros versículos. A partir do 13º versículo, entra as advertências de Cristo. Então, ele fala sobre o caminho do bem, nos colocando no caminho do bem, aventurados os que sofrem, né? Os que choram, né? A reciclagem espiritual, colocando no caminho do bem. E aí, quando ele nos situa no caminho do bem, ele vai dar as advertências dele. Então, por isso que nos próximos versículos, a partir do 13º, do 13º ao 16º, ele nos situa da nossa importância antes de nos advertir. Então, nos 12 primeiros, ele fala das bem-aventuranças, do caminho da felicidade. No 13º ao 16º, ele fala da nossa importância, né, do sal e luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz, né? Mas depois disso, quando chega no 17º versículo, é aí que começam as advertências. Então, ele nos apresenta a necessidade do cumprimento da lei,
Depois ele vai falar sobre os assassínios. Tá mostrando para a gente o caso de Segismundo. Lá no Sermão da Montanha, ele fala sobre os assassinos, o que acontece com os assassinos. Ele fala sobre o adultério, depois dos assassinos, outra advertência sobre o adultério. Caso de Segismundo. Ele fala sobre o divórcio, a separação do casal. E ele fala como sua última advertência sobre os juramentos em vãos. Os heróis na promessa fraquejam na realização. Então, o final desse translocar, desse capítulo 5, né? Os juramentos em falso, dos versículos 33 a 37. Que é por isso que no último versículo, no 37, desse pedaço que eu estou falando para vocês, Cristo termina dizendo: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que é maligna? É que foge ao caminho do bem. Você fazer falsas promessas, foge ao seu sim e foge ao seu não. Você vai fazer isso? Simplesmente vou fazer. Vai fazer? Não, não vou fazer. Então, o que foge disso é maligno. O que é ser maligno? Né? Foge ao caminho do bem. Mal é isso, é o que foge ao caminho do bem. Então, os heróis da promessa não precisariam de ser heróis da promessa. Precisaria de ser, sim, aqueles que dizem sim. Sim, eu vou fazer isso. Né? Então, o problema é que os nossos personagens, eles desvirtuaram os ensinamentos do Cristo. Eles prometeram e não cumpriram. Fraquejaram na realização. Pergunto se alguém quer algum comentário nesse respeito. Não? Professorina, seja muito bem-vinda mais uma vez. Então, estamos dando continuidade ao capítulo 12. Obrigada. Desculpa o atraso, mas coloquei a neném para dormir mais cedo. Não tem problema. A hora é a hora, entendeu? A hora que chega é a hora que dá. Tá certo. Então, nós estamos aqui, estiver acompanhando no livro, tá? Nós estamos na página 126. Não, perdão. Estamos na página 166 do livro. Então, é isso aí, de posse, que nós estávamos comentando. Os heróis da promessa fraquejam na realização. Então, vamos continuar o que Alexandre está falando para André Luiz sobre esse caso de Segismundo, do trio. Segismundo, que assassinou Adelino em função do amor a Raquel. Vamos continuar. Então, os heróis da promessa fraquejam na realização. Aqueles compromissos que nós assumimos no planejamento reencarnatório, chegamos aqui na Terra e não realizamos, porque nos desvirtuamos a outras coisas materiais da vida. Os heróis da promessa fraquejam na realização, continuando, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que a compreensão da vontade divina. Então, quando nós nos apegamos mais aos nossos desejos e esquecemos a lei divina que nos ensina a caminhar para a felicidade, nós desvirtuamos a nossa progressão. Continua Alexandre dizendo, de posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar. Então, o que acontece? Adelino foi o personagem que foi assassinado em função do falso amor de Segismundo. Então, quando no planejamento reencarnatório a espiritualidade os unem e fala, vocês vão reencarnar para se perdoar, tudo bem. Quando eles reencarnam, Adelino, ele se apega às posses dos bens materiais da vida. E quando nós nos viramos para a materialidade superficial da vida, nós desvinculamos vagarosamente
daquilo que é essencial para o espírito, as leis divinas. Então, Adelino fez isso. Ele se apegou às posses dos bens, do bem da vida, dos bens da vida, bens materiais, negando o perdão que ele devia, que ele assumira o compromisso no planejamento reencarnatório. Então, se nós pegarmos Kardec, na sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, então, se nós lembrarmos, nós temos na doutrina espírita o Pentateuco kardeciano. O que é o Pentateuco kardeciano? São os 5 livros básicos da doutrina espírita, lançados por Kardec. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Só que o Livro dos Espíritos, o lançamento do Livro dos Espíritos, deixou os médios que não estavam preparados em um desequilíbrio. E aí Kardec se viu necessário lançar o Livro dos Médios para aqueles médios que o auxiliaram na compilação da doutrina espírita e entrar em equilíbrio. Então, o Livro dos Médios foi para isso. Lançado, então, há 4 anos depois, em 1861. Depois, em 3 anos depois, em 1864, vem o terceiro livro, que é a pedra angular do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tanto é que, no livro que é o Espiritismo, Kardec diz, né, relata, quando ele viajou para o interior de Paris, e ninguém sabia que era o terceiro livro que ele estava lançando, e uma médium a visitar sua esposa, Gabi, ela visualiza a distância e visualiza Kardec com um livro na mão, cercado por uma espiritualidade de luz, e a espiritualidade de luz falando que é um dos livros de grande proporção para a humanidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo só conseguiu ser lançado depois que veio a codificação do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios para apoiar os médios, aí tinha condição, então, de lançar a pedra fundamental da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tanto é que, dentro do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos falam que a finalidade da doutrina espírita é tornar inteligível os ensinamentos do Cristo para o homem. Através de quem? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, traz para a gente o tema bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, misericordiosos é aqueles que possuem a facilidade em perdoar. E nós vimos que bem-aventurados são aqueles que estão no caminho da felicidade. Bem-aventurança é isso, né? Estar indo para a felicidade. Isso que é bem-aventurança. O sermão da bem-aventurança, né? Aquelas dicas para te colocar no caminho da felicidade do Cristo. Então, quando Cristo nos fala bem-aventurados os misericordiosos, significa que a facilidade em perdoar é um pré-requisito para que nós andemos no caminho da felicidade. E do item 15 desse capítulo, a espiritualidade deixa bem clara para a gente que há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então, qual que é um dos grandes problemas da humanidade? É que nós, na grande maioria das vezes, nós dizemos que perdoamos. E, na verdade, o perdão ele não tem que ser dito, ele tem que ser praticado, né? O perdão ele tem que ser praticado. O perdão tanto é que ele tem que ser praticado e não dito. E em Mateus, no capítulo 18, né, nos versículos 21 e 22, ele relata aquela passagem em que Pedro, um dos questionamentos, né, Pedro foi um dos grandes questionadores do Cristo, né? Pedro aprendeu muito questionando Cristo. Então, Pedro,
no capítulo 18, no versículo 21 e 22, Mateus diz que Pedro aproxima de Cristo e pergunta, aquela célebre pergunta, né? Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Né? Então, por que Pedro pergunta até 7 vezes? Porque 7 é aquele número cabalístico, né? Então, 7 é um número da imensidade, que denota o infinito, que denota simbolicamente o tempo para se criar a Terra, pela divindade, né? Porque na Gênesis diz que a divindade criou a Terra em 7 dias. Então, esse 7 é esse número cabalístico da criação da divindade. E aí Pedro fala assim, eu tenho que perdoar até 7 vezes, né? Quantitativamente esse número. E aí Cristo responde para ele, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, eu sempre digo, né, que é o número que nos mostra a infinitude. Por que infinitude? Porque ele pega a pergunta de Pedro, se era 7 vezes, e multiplica por 70. Por que por 70? Porque ele pega esse 7, que Pedro fala que é um número infinito, e ele multiplica pela a base decimal que eles já tinham na época. Então, o que é essa base decimal? Para formar os infinitos números, nós dispomos de 10 algarismos. 0 é um algarismo. O número 1 é outro, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se nós contarmos de 0 a 9, nós temos 10 algarismos. Da combinação desses algarismos surgem os infinitos números, por isso que a nossa base é decimal. Então, Cristo vai e fala com Pedro, você vai pegar esse número que você acha que é muito grande e vai multiplicar por essa base decimal de 10, que é 70. Então, vai ser 7 vezes 10, 70. Então, vai ser 70 vezes isso tudo que você está me falando. Ou seja, infinitamente. Então, o perdão, ele não deve ser dito, ele deve ser praticado. E é uma prática imensurável até que ele seja internalizado no coração. E aí vem o perdão fácil, né? Que dá do avançar espiritual. Então, Adelino, nesse momento, nos conta Alexandre, que quando ele se volta para o lado material da vida, ele se nega a perdoar. Ou seja, afasta-se das leis divinas. Afasta-se das leis divinas. E é interessante, para a gente só fechar esse assunto aqui, do perdão, nesse momento, quando Mateus ele relata essa passagem de Cristo, Pedro perguntando para Cristo quantas vezes, e Cristo responde que deve se perdoar infinitamente através dos 70 vezes 7, e ele vai para explicar Pedro mais ainda, ele cita a chamada parábola do servo sem misericórdia, para que fique bem fundamentado. E aí Cristo fala para Pedro, resumindo, dá exemplo de um senhor que tem o seu servo, e o seu servo, ele comete um deslize com o seu senhor, esse servo. Um deslize. E quando o senhor vai punir o seu servo, este servo que cometeu o delito, o deslize, ele pede clemência. Pede clemência por tudo que ele era. E o seu senhor, que era bom, o perdoa. E o servo sai à estrada, andando. Num primeiro momento, o servo encontra com uma pessoa que o estava devendo e vai cobrar a sua dívida. E o seu devedor diz que ele não poderia pagar porque ele não tinha dinheiro e pede clemência.
E esse servo que tinha sido perdoado pelo seu senhor não dá clemência para o seu devedor, entrega o devedor ao tribunal, aos juízes. E aí os funcionários falam para o senhor, esse servo, o senhor manda chamar o servo. Pergunta, que história é essa? Eu fui brando com você, te perdoando, e você não aplicou o perdão. Você também vai ser entregue aos juízes. Então, mostrando para a gente, isso que a gente comentou no início, né? A lei reencarnacionista, né? Muitas das vezes, as nossas famílias espirituais, que são os nossos irmãos, que não são os nossos amigos, que vieram nos ensinar a perdoar, nos perdoando, para que nós possamos aprender a perdoar e perdoar também, nós aprendemos e não exercemos o perdão. Nós entramos ainda mais em débito ao invés de aprender. Então, Adelino, ele recebe toda a instrução na erraticidade, no planejamento reencarnatório, reencarna, se apega aos bens da vida e nega o perdão quando lhe é solicitado. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer nesse ponto. Eu tenho, eu acho que agora cabe um trecho só da passagem do livro Pão Nosso, o que poderia ter feito, né, Segismundo. Eu vou ler só a passagem que chamou a atenção. O que significa conciliar? Concilia-te, que equivale a dizer faze tua parte. Né? Segundo as palavras de Emmanuel, concilia-te significa faze de tua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar boa vontade perseverante. Insiste na bondade, insiste na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Aconteceu com Segismundo, né? Ele foi o assassino de Adelino. Então, nesse momento, que no planejamento reencarnatório, que ele vai vir como filho, ele é expelido, né, pela força na hora que Adelino se desdobra no sono, com a energia de Adelino, repele ele para longe, né? E ele foge desse processo reencarnatório. Mas ele também esquece também que, se você for colocar na balança, ele fez um mal maior do que o mal de Adelino, se a gente puder fazer uma comparação, que Adelino era casado, né? Como é o nome dela? Com a esposa, com Raquel, era casada com Raquel, e Segismundo aparece, né, como amigo de Adelino e se envolve na relação, cria-se um triângulo amoroso, né? Cria-se esse triângulo amoroso. Então, ele leva a Raquel, né, a pecar, digamos assim, né? E no duelo que acontece, ele é morto por Adelino. Então, ele foi o pivô que causou tudo isso. Mas eu estava aqui pensando, raciocinando, por que não está lá na erraticidade? Quando a gente está lá, que tem, eu penso, agora veio com mais clareza, que seja o plano vibratório que é muito mais elevado que o plano vibratório da Terra, né? Ah, sim, vamos nos perdoar, vamos voltar como marido e mulher, vamos aceitar Segismundo como nosso filho, né? Que é um laço maior que tem aqui na Terra, o laço de pai e de mãe, vamos aceitar para perdoá-lo. E quando chega aqui, o que acontece? Por que isso? Porque o padrão vibracional da Terra é totalmente diferente. Apego aos bens materiais. Apego aos bens materiais. Então, quando a gente chega aqui, a gente está sendo puxado, né, para tudo que nós temos que foge ao bem, né, que desvia do bem. Né? Aí vem o rancor, o ódio,
né? A falta do perdão. E, por outro lado, ele também, ele não insistiu, não ficou lá para conversar. Não, por favor, no meio do sonho, né? Me aceite, perdoe, lembre do que nós conversamos. Não, ele vai se afastando. Então, ele foge, ele se omite, ele foge. Ele se omitiu, ele fugiu, né? Então, vem com a ajuda de terceiros para tentar resolver essa situação. Mas é o que acontece muito com a gente. Tem momentos que nós temos embates com pessoas, assim, gratuitamente, entre aspas, né? Você encontra aquela pessoa e você, de cara, não bateu. Meu santo não bateu com o santo de fulano, né? Aí, mas por que o seu santo não bateu com o santo de fulano? Ah, eu não sei dizer, não gostei por conta disso. Às vezes é uma besteira. Aí, quando você estuda, que você vai deixando de ser menos ignorante, né? Você vai estudando, você vai entender, calma, deve ter alguma coisa lá no passado, né? Que ele não me fez mal nenhum, o que é que eu posso fazer? E você vai começar a se trabalhar. Porque se você tem um pouco de conhecimento a mais, então cabe a você dar a outra face, né? Cabe Muito a você. bem, você não vai fazer igual o Segismundo, né? Você não pode fazer igual a Segismundo. Então, é importante a gente estudar, vem a narrativa, mas não é a história por si, é o que está na entrelinha, como bem fala Marco, né? Não é a história por si, não é a história por si. A história, ela serve como um pretexto, mas se você trouxer para o nosso dia a dia, a gente vai ver que muitas vezes a gente faz isso. Foge. Ai, não, deixa para lá, não quero saber dessa pessoa, não. Ah, não, insuportável. Ai, não, por favor. Né? E se está ali naquele momento que chegou na sua vida, porque tem um motivo de estar ali, que a reencarnação não erra de endereço. É isso mesmo, né? Nós sempre falamos que as obras espíritas, né, os romances espíritas, né, são entrelinhas direcionadas para a nossa vida, para a nossa vivência, para a vida de cada um, né? Então, por isso que nós utilizamos esses livros para nós podermos estudar aqui, né? Ok, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o perdão? Marcos, só queria fazer um comentário bem rapidinho. Por favor. Quando você estiver escutando, abra o livro tal, entre aqui no site, faça, porque é espiritualidade. Porque eu abri aqui, olha a pergunta que eu coloquei aqui no Google. Eu coloquei a pergunta aqui no Google sobre o planejamento reencarnatório. Como é que o processo reencarnatório? Aí abri aqui. Aí olha o que tem aqui, são os slides. Aí olha o que tem aqui. Livre-arbítrio, exemplo de reencarnação, personagem, Segismundo, desvia Raquel de suas obrigações conjugais e mata seu esposo em duelo. Raquel, esposa de Adelino, envolve-se afetivamente com Segismundo. Adelino, infeliz marido traído por Raquel, morto pelo rival. Raquel e Adelino receberiam Segismundo como filho, uma forma de reajuste espiritual. Agora me diga se foi por acaso. Pois é isso daí. A energia, não é nada por acaso. A energia da espiritualidade ela é muito grande, né? No nosso encontro aqui, é isso que a Adriana falou mesmo. É por isso que a gente precisa que vocês façam comentários de vocês, né? Exatamente. Faça um comentário. Tem dúvida? Coloque a dúvida, porque a dúvida não é de vocês. É a espiritualidade que está trazendo para que nós possamos aprender ainda mais essa temática que é tão complexa, né? Ok. Alguém tem mais algum comentário? Não? Então, vamos continuar, então. Então, de posse dos bens da vida, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Então, quando ele se nega a perdoar, ele faz uma recapitulação dos seus erros. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo às leis de Deus. Então, nessa parte aqui, eles concordam,
quando eles reencarnam, esquece. Eles logo se apossam do veículo físico, voltam ao endurecimento espiritual e ao menosprezo às leis de Deus. Então, voltar ao endurecimento espiritual, o que é isso? Né? É voltar a acumular no espírito, a reter no espírito tudo aquilo que torna o espírito mais difícil a sua elevação. Então, o que é que nós retemos no espírito que dificulta a nossa elevação? Por exemplo, as grandes chagas da humanidade, que a gente fala que é o voe, né? Voe com isso para longe de você. Voe de V de vaidade, o ó de orgulho, o E de egoísmo, as grandes chagas da humanidade. Então, a vaidade, o orgulho e o egoísmo são algo que, quando nós permitimos que se instale em nosso espírito, causa um endurecimento espiritual. Esse endurecimento espiritual é o aprisionamento do espírito à materialidade e o distanciamento do espírito das questões espirituais da vida. Acrescente isso à cobiça, ao apego exagerado aos bens materiais, né? À carência de perdão. Então, tudo isso causa endurecimento do espírito. E quando nós endurecemos o espírito através desses sentimentos de baixa vibração, de baixa evolução, nós menosprezamos as leis divinas. Por quê? Porque as leis divinas são um somatório de 10 leis cuja execução, desde a primeira lei, que é a lei da adoração, elevar o pensamento a Deus, a segunda lei, que é a lei do trabalho, e o trabalho é tudo aquilo que fazemos em prol do próximo, né? E a última lei é aquela lei que, quando nós caminhamos todas essa lei, nós temos condições de exercer a 10ª lei divina, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Se nós temos o espírito, né, petrificado, endurecido por essas mazelas espirituais, nós não conseguimos amar, não conseguimos ser caridosos, nem tampouco justos. Não conseguimos exercer a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, é isso que é o endurecimento espiritual. Então, é isso que Alexandre está falando. Que logo que os personagens se apossaram do veículo físico, voltaram ao endurecimento espiritual, menosprezando, portanto, todas as leis de Deus. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse momento do endurecimento espiritual prejudicando a execução das leis divinas. Não? Então, vamos continuar. Continuando. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Então, Alexandre está falando. Eles encarnaram, esqueceram seus compromissos, mas vamos lá, como missionários da luz, fazê-los recapitular os compromissos assumidos junto à espiritualidade. Neste inteirinho, diz o livro, entendendo que a oportunidade era precisa, solicitei, diz André Luiz, né? Ser-me-ia possível acompanhá-lo? Então, André quer pedir acompanhar Alexandre, seu mentor, nessa intercessão, né? Poderia, talvez, adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Então, Alexandre já está na Terra, em auxílio espiritual, com o seu mentor Alexandre. Alexandre recebe uma solicitação para agir em prol de Segismundo,
junto a Adelino, que já está encarnado. Alexandre vai fazer isso e André Luiz pede para acompanhar, porque André Luiz não quer perder nenhuma oportunidade de aprender o trabalho no bem, em como ajudar aos encarnados. Alexandre sorriu, compassivo, e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Então, aí vem os pormenores, os insights que a espiritualidade vai trazendo para a gente no estudo das obras, né? Então, nesse momento, ela diz para a gente que em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindirmos da base. Que é isso, né? Em toda edificação. Edificação é o processo de se construir coisas acima da outra, elevando a obra. Isso é edificar. Construir coisas em cima da outra para que eleve-se a obra. Mas um processo de edificação verdadeiramente útil, essa base, ela tem que ser fixa e forte, porque senão a edificação cai. Então, por isso que a edificação verdadeiramente útil não pode esquecer da base, e muitas das vezes nós esquecemos. Nós queremos fazer uma coisa além, sem fazer o mínimo que deveríamos fazer. Por exemplo, a maior escola de amor é a família. A família. E muitas das vezes nós queremos amar o próximo, esquecendo de amar a escola reencarnacionista que nós temos, que é a nossa própria família. Entrando em atrito com o irmão, com mãe, com pai, com esposo, com esposa. Então, a edificação verdadeiramente não pode prescindir da base. Então, o amor, ele é concêntrico, né? Ele espalha de um centro. E o centro, ele surge na família, no seio familiar. Então, é amando os nossos compromissos familiares, é que nós devemos girar e ir espalhando o amor de dentro para fora. E aí, dentro do próprio Sermão da Montanha, nós sabemos que são os 3 versículos de Mateus 5, 6 e 7, na última parte, capítulo 7 do Sermão da Montanha, Mateus traz Cristo nos dizendo que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, por isso que o Sermão da Montanha é o sermão do caminho da felicidade. É o sermão das boas aventuranças que te leva para a felicidade. É o que Cristo te direciona. E aí ele vai terminando dizendo que todo aquele que ouve essas palavras dele e as pratica, né? Que é interessante, né? As leis divinas, as 10, a primeira lei é a lei da adoração. O que é isso? Elevar o pensamento a Deus, a espiritualidade de luz. A segunda lei divina é a lei do trabalho, porque é você se elevar para quê? Para que você possa trabalhar para o próximo, colocar em ação. Por isso que Cristo fala aqui, nesse momento, que todo aquele que escuta a palavra dele, ou seja, escutar é se elevar a ele, né? Abrir os ouvidos para o Cristo já é se elevar a ele. Mas não basta abrir os ouvidos para os ensinamentos do Cristo, se elevar a ele. Tem que colocar em prática. Colocar em prática os ensinamentos do Cristo é fazer simplesmente o quê? O bem para o próximo. Não tem nada de diferente que Cristo ensinou.
é fazer o bem para o próximo. Nada é diferente disso. Se sair uma coisinha disso, de fazer o bem para o próximo, nós estamos mal interpretando os ensinamentos do Cristo. Por isso que veio o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos fazermos melhor compreender os ensinamentos do Cristo. Então, por isso que Cristo fala, se ouvirmos as palavras dele e as colocarmos em prática, seremos comparados a um homem prudente. E que a prudência é aquilo que nós fazemos corretamente. E aí ele vai e fala, o que é isso? Simbolizando. O homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e deram com ímpeto contra toda aquela casa e a casa não cai, porque foi edificada sobre a rocha. O que é isso, gente? É a nossa reencarnação. É a nossa reencarnação. Quando nós começamos a fazer as coisas simples, básicas da vida, ensinadas por Cristo, pelas leis divinas, elevar o pensamento a Deus. Depois de elevar o pensamento a Deus, entrarmos em harmonia e colocarmos o nosso dia em favor do próximo, em fazer o bem àquele que estiver comigo. Quando a gente entra nesse circuito, pode vir chuva, pode vir transbordamentos de rios, ventos abissais, que o nosso espírito não balança. Ou seja, pode vir todos aqueles débitos que nós estamos devendo com os nossos erros e devaneios, né? Pode vir esses débitos, que é os balançares da nossa vida, que vai balançar, e tem que balançar mesmo para a gente se acertar, mas balança, mas não cai, né? Balança, mas não cai. Por quê? Porque nós estamos fazendo o beabá, o básico que Cristo ensinou. E ele completa. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edifica sua casa a base somente em ouvir a palavra do Cristo, mas não a praticar. E quando é isso, a base fica frouxa. E cai a chuva, transborda-se os rios, sopra-se os ventos, dá-se com ímpeto contra aquela casa e acaba desaba. Ou seja, nós desabamos, nós não conseguimos continuar a nossa marcha. Por quê? Porque não edificamos, colocamos em prática tudo isso que nós aprendemos através da doutrina espírita, que nada mais e nada menos que nos fazer entender melhor os ensinamentos do Cristo aplicados à nossa vida. Então, por isso que Alexandre de Espiritualidade fala nesse momento para nós, em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base, e a base é o ensinamento do Cristo. Alguém quer fazer algum comentário nesse momento? Não? Tá bom. Pois não? Quem levantou a mão? Eu. Ô, Mariana, por favor. Realmente, toda essa reflexão é maravilhosa, né? Para que tenhamos a certeza de que estamos aqui realmente para... Não seria pagar, não é? Porque esse pagamento, essa palavra pagamento é muito forte. Ajustar o nosso comportamento de vidas passadas. O problema maior é que quando a gente volta para a matéria, então vem o esquecimento. Então, é como se fosse uma nova construção. Porque a gente não consegue pensar assim, não, eu vim porque eu tenho algumas dívidas, eu tenho que refazer, eu tenho que me aproximar das leis de Deus porque não me aproximei em outras vidas, mas nós não temos, por causa desse esquecimento, essa clareza, né? E nessa reconstrução, a gente tem que buscar o afastamento do que é material e uma aproximação maior com o que é espiritual. E isso vai depender muito do que está ao nosso redor, da família,
dos valores que a família nos coloca, da própria sociedade, né? Então, é o conhecimento. Esse conhecimento que é fundamental. Então, nós, enquanto espíritas, nós estamos tendo acesso a essa visão que existe uma reencarnação, que existe uma nova possibilidade de fazer melhor. Mas a gente sabe que nem todo ser humano que está aqui consegue ter acesso a isso. E quando tem, às vezes não acredita, né? Isso dificulta todo o processo, até a gente ter essa certeza de que temos essa necessidade de transformação para o bem. E muitas vezes, independente do que a gente pensa do que foi no passado, mas o que aprendemos agora, o Cristo se é apresentado para nós, de alguma forma, através de uma religião, não só a religião espírita, né? Mas qualquer religião que traga a figura do Cristo, o exemplo do Cristo, como modelo, que é o termo que nós usamos, né? E essa crença numa vida após a morte, né? Digamos assim. E aí eu gostaria de fazer a leitura aqui do livro Vinha de Luz, no capítulo 150, tem como título Dívida de Amor. Essa é a nossa realidade, né? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse plano? Porque nós devemos. Senão nós não estaríamos na Terra. A Terra é para receber exatamente os alunos, né? É uma escola para ensinar, e ensinar o amor, de alguma forma. Eu vi esse texto e achei muito interessante, né? Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento da terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda, ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer os impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deve sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Então, é a questão mesmo de considerarmos, né, que sempre temos ao nosso lado alguém que precisa do nosso amor, alguém que é nosso irmão, e que, mesmo em situações de desavenças, se nós temos o conhecimento da palavra de Cristo, alguém tem que ceder, e que sejamos estes que conhecemos a palavra e os ensinamentos de Cristo, para começarmos a perdoar, para que sejamos também perdoados, né? E que a reencarnação seja realmente esse caminho que nós temos para encontrarmos a felicidade humana.
É maravilhosa essa leitura, muito bons os seus comentários, Liana, obrigado pelos comentários, sempre pertinentes, né? E é isso que Liana falou, né? Nós não extraviarmos do nosso objetivo principal, que é o melhoramento, né? Então, por isso que eu falo sempre do Sermão da Montanha, né? Esse sermão maravilhoso, que são três capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, e o cerne é sempre o cerne da questão, né? É a parte fundamental da coisa. E o cerne é o meio. Então, o meio do Sermão da Montanha é o capítulo 6. Então, no Mateus 6, no versículo 33, traz Cristo dizendo para a gente, nos recomendando, né? Volte em primeiro lugar para o reino de Deus, e todas as suas justiças e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquilo que está em nós, onde o Cristo reina em nós. Esse é o reino dele, né? É o nosso espírito. Então, quando nós nos voltamos primariamente para as coisas espirituais, né? Para aquilo que realmente é importante, para aquilo que não é frívolo, não é secundário, para aquilo que é realmente importante, né? Então, nós estamos construindo essa base que Alexandre nos falou, né? Da edificação forte através da base. Então, nós estamos voltando para essa base forte, que pode vir chuva, pode vir alagamentos e vendavais que não abalarão a nossa estrutura. Então, que voltemos sempre para o lado espiritual. E essas reuniões de quarta-feira são super importantes, né? Porque no dia a dia, né, a gente se descuida muitas das vezes pela rotina do dia a dia, né? Se descuida, se desliga. E na quarta-feira, quando a gente se reencontra, a gente reassume esses compromissos, né? A gente renova esses votos espirituais e a gente fica mais fortalecido. Por isso que o Guto, né, sempre fala, né? A nossa semana começa na quarta-feira, né? Porque quarta-feira a gente se encontra, se reenergiza e aí a gente volta para o batido. Pergunto se alguém tem algo a comentar. Não? Então, acho que a gente pode finalizar. Então, pergunto se alguém é voluntário para fazer as preces finais de hoje. Quem pode fazer a prece de finalização de hoje? Eu faço, Marcos. Ok, Malu. Vocês sabem que eu estou com um membro da família muito doente. Meu genro, marido da minha filha mais velha. Ele está com osteomielite, mas na fase terminal. Tá? Então, minha prece hoje é para ele, né? Em especial para ele, para o Marcos. Nós estamos indo para São Paulo por volta do dia 20, vou me despedir dele, sabe? É uma situação assim, muito crítica. Ele ficou tetraplégico por causa de um acidente e foi desenvolvendo a doença. Graças a Deus, ele é completamente lúcido e não sente dor, né? Então, ele saiu do hospital na quinta-feira de tarde, ele já ficou, esses últimos tempos, 4 meses internado. E na sexta-feira ele pegou a cadeira motorizada dele, e ele foi ao banco sozinho, sabe? Mas a minha filha está com constante conversa com os médicos de cuidados paliativos, então eles o mandaram para casa porque não tem mais o que fazer. Sabe? Então vamos orar para o Marcos, para que ele acalme o coração, minha filha tenha forças também, né? Pedir aos espíritos superiores para que tenham compaixão, né? E estejam do lado da família, nos amparando, nos confortando. Isso eles estão. Então vamos rezar um Pai Nosso em intenção do Marcos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Complicado. A minha neta está bem, gente. A minha neta ela tá com acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Ela disse para mim que teve uma crise de ansiedade muito forte na segunda-feira, mas pelo menos os obsessores não estão mais sugando, sabe? Sim. Foi muito difícil, muito difícil. A Fala família está... Fala com ela que é a nossa convidada sempre. Eu já falei. E minha filha está, né? Ela está com... Você conhece, Marcos, a doutoranda Cláudia Quintana Arantes? Sim. Então, minha filha é amiga dela desde 2013. Maravilhosa ela. O acidente do meu genro foi de 2011 para 2012, né? Ela é a papa nos cuidados paliativos. Ela é a papa. A Bárbara tem 2 livros autografados por ela. Maravilhosa. Então, ela já apresentou para a Bárbara doula de cuidados paliativos. Eles estão bem assessorados, sabe? Ele está fazendo terapia. E a situação está mais calma do que eu imaginava. Está bem assessorado pela espiritualidade de Deus. Espiritualmente, exatamente. Bons que estão do lado deles, né? E nós fazemos esse voto aí que bênçãos de luz recaiam sobre a sua família, viu, Malu? Muito obrigada. Especialmente sobre o Marcos, e que ele encontre um assessoramento de luz nesse momento de dificuldade e que seja tranquilo, né, esse momento dele, né? É muito complicado, muito difícil, mas para quem é espírita, né? Mas mesmo assim dói a dor da minha filha. Aí, ser mãe é uma coisa muito complicada nessas horas. Pois a mãe é para assumir todas as dores, né? Mãe, vó. Nós já tivemos rusgas em vidas passadas. Então, eu não vim de mãe por acaso, mãe dela por acaso. As nossas orações estão com vocês, tá? Tá, muito obrigada, gente. Boa noite. Gente, um abraço, boa noite, obrigado por todos. Espero na próxima quarta-feira de cinza, né? Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Bom carnaval para todos. Boa noite a todos. Beijo, gente. Beijo. Tchau.